Então, nós estamos aqui no Museu do Negro aqui e eu tô com o Renato César. E o Renato César, ele é... Como que você se define? Música autor amador. Artista amador? Música autor amador. Ah, beleza. Entendido por isso? Na verdade, ele é amador, né? E ele tem uns trabalhos e ele, né, tá tentando mostrar o trabalho dele. E ele vai falar um pouco da peça que ele tá que você fez, né? Sim, que eu escrevi. Então tá. Renato César. Qual o nome da peça, Renato César? O nome da peça é Cemitério Vivo. Cemitério? Cemitério Vivo. Cemitério Vivo. É. E qual foi o que deu na sua... Qual era a sua inspiração para poder estar Na verdade, desenvolvendo esse enredo? minha inspiração para essa peça foi uma outra peça também que se passa no cemitério também. E aí foi uma inspiração para essa peça. Então a peça, elas são 4 histórias que podem ser tanto encenadas separadamente, como elas podem ser encenadas numa história só, porque as histórias têm ligação, pois se passam no mesmo local. Então eu estou procurando pessoas alguém que queira de repente se interesse em ficar à frente, de levar esse projeto para frente, porque eu não entendo nada de leis, entendeu? Então a peça ela tem muito ligação com poesia. A pessoa que lê, eu acho que vai entender isso, que ela tem muito ligação com isso. E acho que para mim acho que poderia agradar tanto uma pessoa mais elitizada quanto uma pessoa mais simples, porque a linguagem é bem simples. E a questão dos personagens? Sim, os personagens, como eu falei, cada história tem um grupo de personagens. São 4 esquetes, né? Então quem sabe o que é esquete são peças curtas. Então na primeira esquete nós temos 2 ladrões que estão tentando roubar o cemitério. Na segunda esquete nós temos dois coveiros que estão enterrando um marginal, entendeu? E na terceira e quarta esquete nós temos o poeta que vai no cemitério para recitar seus poemas, para pensar nos seus livros. A peça ela tem um pouco de comédia, mas também tem um pouco de drama. Ela é um misto. Então, assim, fala um pouquinho do enredo, como que se passa. Do enredo? Sim, bem, vamos lá, o enredo. Como eu falei, são histórias, as histórias, elas são histórias distintas, elas são separadas, mas elas têm uma ligação, porque se passam no mesmo local, né? Então, assim, vamos botar, cada história tem um enredo em si, separadamente, né? Mas no final você vai ver que todas elas têm uma ligação só. Por exemplo, nos 2 ladrões, na primeira sketch você tem 2 ladrões que vão lá tentar roubar o cemitério, né? Roubar o quê, por exemplo? Eles vão tentar roubar um tesouro enterrado. Um tesouro enterrado. Tesouro que está lá enterrado. Mas como eles ficaram sabendo que eles acreditam que está enterrado, entendeu? Eles ficaram sabendo através de terceiro? Como é que foi? Eles ficaram sabendo porque esse tesouro, assim, um dos 2 ladrões, na verdade, trabalhou na casa da senhora que enterrou o tesouro e morreu. Sim. Então ele vai lá para fazer isso. Eles vão lá, mas só que são 2 ladrões muito desastrados. Eles 2 trapalhão, né? São 2 ladrões assim, meio desastrados, 2 ladrões assim meio que atrapalhados. Né? Atrapalhados, entendeu? Já na segunda história nós temos o enterro do indigente, que é uma pessoa que a pessoa ela roubou um pão e ela foi presa e ela não conseguiu nenhum advogado para sair da prisão e ela morreu como indigente. E aí essa segunda história narra esse enterro dela. Não, é bem cômico, né? Porque
tem muito humor, né? Pelo que eu tô podendo imaginar, porque... Sim, uma parte é humor e uma parte é drama. A peça toda ela é assim. Ela fica divagando pelos os dois sentidos. Uma hora ela é engraçada, outra hora ela já é mais triste. Porque eu acho que a vida é meio que uma tragicomédia. A vida não é nem comédia e nem drama. A vida é sempre esse equilíbrio. A gente está tentando sempre se equilibrar. Isso E aí. o meu trabalho ele vai muito nessa linha de alegria e tristeza. Ele vai muito assim. É misto, né? É Misto. muito nessa mistura. É uma Entendeu? mistura mesmo, né? E aí E ela finaliza com o poeta. O poeta que é aquele cara meio soturno, aí já entra numa parte mais dramática, que vai no cemitério para recitar seus poemas, para escrever seus poemas. Aí lá ele fala sobre a vida, até que ele encontra uma pessoa lá que vai mudar o pensamento dele. Uma pessoa que também vai no cemitério, também para ler, para divagar sobre a vida, né? Isso. E lá é uma batalha de ideias, que vai se refletir na história toda. A história toda é isso que eu falei, parecem histórias distintas, mas no final a gente vê que elas têm uma ligação. E o tempo, ele é um tempo cronológico? Ou ele Mais é ou um menos acredito que a primeira sketch, eu cheguei a encenar a primeira sketch, deu uns 13 minutos, acredito que a peça inteira deva dar 1h05, 1h10, por aí, a peça inteira deva dar mais ou menos isso. Então a peça ela tem muito conteúdo, né? Ou seja, ela tem muito entretenimento, ou seja, ela tem muitas cenas, né, que proporciona o telespectador interagir com o enredo, com a história. E tem algum fundo moral? Tem fundos morais, certo? Na verdade, a peça tem um pouquinho de filosofia. Eu trabalho um pouco assim com filosofia, mas assim, não tentando fazer uma coisa muito complexa, porque senão fica uma coisa muito elite. Muito Não é essa a minha elitizado. ideia. A minha ideia é que a peça seja interessante para pessoas que também só querem se Leigos, divertir, só querem pessoas leigas que só querem todas as idades, todas ver as uma coisa e classes. se divertir. Porque para ter um certo empatia, não adianta você fazer uma coisa só para pessoas extremamente intelectualizadas. Pelo menos eu penso assim, entendeu? Ao mesmo tempo tem um pouco de filosofia e tem muito poesia na peça. Trabalho muito poesia. Então você se preocupou muito com a questão da linguagem, né? Sim. Ou seja, da linguagem e da simplificação, né? Simplificou bastante a linguagem, ou seja, o enredo, e para que as pessoas possam, né, ter acesso a um trabalho, né, compreensivo, né? Ou seja, você focou, né, se preocupou para não deixar a peça muito elitizada, né? Uma peça que Exato. as pessoas podem, como você falou, qualquer um, né, vai poder entender, vai poder interagir, né, e fazer aí essa viagem aí do físico para o metafísico e assim entender, né, o que a peça quer passar, né, para o Que espectador. essa é a minha linha de trabalho, entendeu? Que a minha linha de trabalho é que a pessoa que esteja vendo, ela meio que se veja um pouco nos personagens. Sei. A minha linha de trabalho não é uma linha muito, vamos dizer, hoje tem uma linha do teatro que é uma linha assim, extremamente artística. Isso. Extremamente, extremo, é legal, eu gosto também. E por Mas mais eu acho que que precisa seja também de textos que a pessoa se veja e não sejam só comédias bobas. Entendeu? Comédias bobas eu não vejo muito interesse, aquelas Sim. comédias que só partem pro besterol. Entendeu? Então, mesmo a parte da comédia da peça, ela tenta trazer um pouco de filosofia. Os dois ladrões o tempo todo, que é a primeira parte, eles estão debatendo a vida, debatendo a existência deles, estão debatendo por que eles estão ali, entendeu? Há sempre isso, que eu acho que a gente é assim, entendeu? Eu tava pensando aqui, a pergunta tinha sumido e agora ela voltou. É bom tu falar isso também. Cemitério Vivo é o nome da peça. Talvez possa parecer meio complicado, mas não é.
que eu acho que dá uma ideia de que a gente tem, essa ideia que a gente tem que o cemitério é só um lugar de coisas mortas. Sim, Mas não, é um lugar de vida também. com certeza. É um lugar que ali tem muitas histórias. Teria muitas outras histórias que eu poderia botar na peça, mas eu não coloquei, mas me influenciei por algumas outras histórias para colocar nessa peça. Maneiro. Entendeu? Maneiro. E igual a pergunta voltou agora, e ela tinha me escapado, que como você está falando, a peça. E não é nada assim, como é que eu posso dizer? Fora da realidade, né? Não é nada fora da realidade. Bem atualidade. É bem atualidade, porque atualidade. isso realmente faz parte do cotidiano, né? Vira e mexe tem alguém realmente, né? Há casos aí de pessoas que já foram pegos aí, né? Dentro do cemitério, sim, com a boca na botija em flagrante, Sim. né? Tentando furtar, sei lá, alguma coisa, seja uma aliança, seja Dente de ouro, um de dente de repente. ouro. Isso realmente acontece na vida da gente. Só que, pelo que eu tô vendo aí, você faz, né, dessa triste realidade um misto onde a pessoa possa se divertir, né, possa achar graça e ao mesmo tempo abrir a consciência crítica de como tão complexo, né, é você, né, se ver numa situação dessa, né? Uma pessoa que no caso, se deixa levar ao ponto de, né, Sim, com e certeza. parar num cemitério para poder pegar pertences e acabar. E essas pessoas, eles se dão mal no final? Bem, isso aí não é bom contar, porque Não é isso bom, né? aí não é interessante que isso seja um mistério, né? Interessante. O que acontece com eles, né? Até porque a conclusão das histórias não é o principal objetivo da peça. O principal objetivo da peça é esse. Se eu conseguir fazer essa peça ou através de alguém, aí o interessante é que essa pessoa vai ver que as histórias, na verdade, o objetivo das histórias é realmente falar sobre Coisas do cotidiano. coisas do cotidiano, exatamente isso. Coisas do cotidiano. Coisas do cotidiano. Esse é o objetivo principal da história. Isso aqui não acontece só aqui em Vitória, no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. Talvez, No mundo inteiro. Talvez no Brasil algumas coisas aconteçam mais. Tipo, uma das histórias é sobre o enterro do indigente. Do indigente. Então, um cara que foi enterrado ali porque... Será que realmente ele era um cara mau? Entendeu? Então, não, será que ele roubou o pão por quê? Por necessidade ou porque ele era uma pessoa... Não. Tem tudo Então, isso também, né? A gente às vezes não pensa que muitas pessoas estão na cadeia, será porque são pessoas ruins? Talvez não. Talvez muitas pessoas no momento de desespero, entendeu? Vão lá e fazem uma coisa um pouco negativa. Então a peça não se preocupa em julgar ninguém. O objetivo da peça não é julgar ninguém, é só mostrar essas histórias através de um pouco de poesia, tem um pouco de poesia, e aí o público decide. O povo vai refletir, né? O público refletir. Refletir sobre o assunto. Sobre o que está sendo passado ali no texto. Levei 4 anos escrevendo essa peça. Então aí, gente, 3, 4 anos, então é um material, ou seja, é um trabalho que realmente, né, bem feito, ou seja, porque foi um trabalho feito de forma minuciosa, né, bem pensado, detalhado, todas as cenas, todos os atos, todas as falas. Foi muito Então, pensado. assim, é um trabalho que realmente precisa, né, ser mostrado, né? Porque o povo, eu acho que tá agora, a partir de agora, eu acho que vai ficar mais ansioso para ver todo as cenas montadas, os adereços, ou seja, todo o contexto, né? O pessoal quer realmente ver da vida, né? Sim, A gente eu precisa acho que tá tendo essa necessidade de novo. Acho de que dar eu tô vendo vida de novo isso. ou seja, a sua imaginação, né? Sim. Dar vida à sua imaginação e através daquilo que você propõe, resgatar, eu acho que tem alguma coisa a ver, resgatar alguns resgates de alguns dogmas, de algumas, enfim, de algumas opiniões. Então, o interessante é isso, você trabalhou, se empenhou, um trabalho, pelo que eu posso ver, né, bastante enriquecido,
né? Eu procurei fazer isso. Bem Tentei fazer enriquecido isso. e que realmente eu acho que tem tudo para poder dar certo. Vamos torcer. Eu gostaria muito de vê-la encenada. Manda Uma um peça abraço aí pro pessoal que tá te vendo. Então, meu nome, né, como disse, é Renato César, eu faço música e sou também um cara da poesia. Eu gosto muito de escrever poesia, mas sou um artista amador. Entendeu? Eu sou um artista aí que, felizmente, eu não sei mexer com leis, entendeu? E às vezes acaba atrapalhando o meu trabalho. Tem outras coisas escritas que eu tô para terminar. Então, assim, quem tiver interesse em até só ler a peça, eu posso enviá-la por e-mail, quem tiver interesse em só lê-la, entendeu? Mas estou procurando alguém que tem interesse em ficar à frente dela para tentar fazer ela acontecer. Então tá E bom. obrigado a qualquer tipo de interesse, qualquer tipo de apoio. Valeu. Então, gente, esse aqui, como ele já disse, é o Renato César. Ele tá, né, disponível para poder, né, alguém quiser entrar em contato com ele, entendeu? Para ele poder estar botando o trabalho dele na rua e com isso ele poder, né, divulgar o trabalho dele e trazer um pouco mais de entretenimento, um pouco mais de cultura. A gente precisa de cultura, né, gente? Vamos combinar, né? Cultura sempre bom. Passa o meu e-mail. O seu e-mail é qual? Bem, o meu e-mail é renato.cesar, o César é com Z, .73@gmail.com. Então, aí é o contato do Renato. Então fica aí, gente. Um abraço mais uma vez, tá bom? E vamos torcer aí para que realmente essa peça possa ser encenada, possa ser, né, apresentada nos palcos, tanto daqui quanto, né, de outros lugares também, para as pessoas curtirem um pouco aí do trabalho do nosso querido aqui, Renato César. Valeu? Obrigado. Um abraço.